A morte do capitão das milícias, Adriano, lá na Bahia, ocorreu justamente no domingo, quando mais tarde haveria a escolha ou não do filme Democracia em Vertigem. No final, o filme acabou não sendo classificado como finalista, mas a morte do capitão acabou empanando aquele brilho que esperavam os bolsonaristas para tripudiar sobre a derrota. Ocorre que este não é exatamente o problema. O problema desse governo que tem sabido se deslindar de muitas situações perigosas. O problema maior, a meu ver, é essa notícia de hoje do Estadão. Desempenho de Bolsonaro nas redes sociais piora. Levantamento aponta que, com polêmicas envolvendo Moro, Alvim e voo da FAB, comentários negativos se aproximam dos favoráveis. Mas aí há um dado curioso, é que não são as esquerdas que estão avançando nas redes sociais, são justamente os adversários do Bolsonaro dentro da direita. E eu digo adversários, ostensivos ou não. E o maior deles é o ministro Sérgio Moro, que, como se sabe, há pouco tempo conseguiu evitar aquela separação do ministério justamente porque seus apoiadores o estavam defendendo nas redes sociais. Foi aí que houve o grito de alerta do general Heleno pedindo aos bolsonaristas, pedindo paz aos bolsonaristas. Acabou que o presidente desistiu daquela separação dos ministérios e acabou que o Moro foi guindado lá para cima como um dos homens mais potentes da República Brasileira nos dias de hoje. E acontece também que o Sérgio Moro inaugurou aquela sua página no Instagram. Em apenas um dia, ele conseguiu 500 mil inscrições. Isso é possível. É assim, com esse aparato internacional de que dispõe o Moro e de que dispunha até há pouco o Bolsonaro. Isso sim é muito possível, inclusive com aquelas fake news que acabaram determinando a vitória do capitão na eleição presidencial de 1918. Mas analisemos essa notícia aqui do Estadão. Diz a notícia: em meio a crises envolvendo o ministro da Justiça Sérgio Moro, o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim e a demissão de um auxiliar por uso de um jato da Força Aérea Brasileira, o presidente viu seus desempenhos nas redes sociais piorar em janeiro. Monitoramento da imagem do presidente realizado pela empresa AP Exata, ao qual o Estadão teve acesso, aponta a tendência de queda na popularidade de Bolsonaro no mundo virtual nos primeiros dias do ano. A gente não pode deixar de ter em mente que foram as redes sociais que propulsionaram a candidatura do Bolsonaro e também determinaram a sua vitória. Agora a gente não sabe bem por que o Bolsonaro tinha esse poder tamanho a ponto de, segundo algumas informações, e é obtido apoio internacional muito importante, sobretudo de Israel e das agências de informações e inteligência dos Estados Unidos, que, no fim, controlam as redes sociais desde sempre. Vejamos aqui, então. No mês passado, os comentários negativos sobre o governo se aproximaram dos favoráveis no Twitter. Foram 14 dias de menções majoritariamente críticas
ante 16 dias em que os apoios dominaram as redes. Em um dia, as publicações favoráveis e contrárias ficaram no mesmo nível. No início de fevereiro, o monitoramento indica que o mau humor em relação ao governo deve seguir avançando nas redes sociais. Até domingo foram 6 dias negativos, 2 neutros e 1 positivo. Na avaliação dos analistas da empresa, estes números apontam uma propensão a uma mudança de comportamento na internet em relação a 2019. Não fala que nominalmente não se refere diretamente ao Moro, mas tudo parece indicar que o Moro é que vai ganhar essa parada. Bom, mas as redes sociais são importantes, mas não determinantes, decisivas, porque se o Bolsonaro não tivesse luz própria, ou seja, não fosse ele mesmo o grande propulsionador de sua candidatura à presidência da República, ele dificilmente teria aquele apoio necessário, aquele suporte para chegar à presidência da República. E aí a gente indaga, será que o Sérgio Moro tem esse suporte? Ele é conhecido nacionalmente igual ao Bolsonaro tem sido nos últimos anos? Ou será que o Moro, esse apoio do Moro é apenas midiático? É apenas espuma e não substância em termos políticos?